Não postamos vídeo ontem, sábado, de folga, na quarentena. O que tinha para fazer? Nada. Tomar cerveja e dar risadas de absolutamente nada. Mas depois que a gente toma muita cerveja, a gente dá risada de qualquer coisa. Então, foi isso que eu fiz ontem. Mas agora temos que falar sobre Wanderlei Silva e o seu futuro perigoso que o reserva após essa quarentena e tudo isso que está acontecendo no mundo. Mas como vai passar, vamos adiantar algumas coisas que podem acontecer com o nosso querido Vandeco, Wanderlei Silva. Roda! Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Bem-vindos para mais um vídeo de domingo de noite. Lembrando que a gente vai colocar os vídeos, assim como fizemos na votação na aba da comunidade, mais ou menos perto das 9 horas da noite, porque vocês votaram neste horário de noite. Inclusive, tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que não estão. Vamos respeitar aí a possibilidade de cada um. Quem pode ficar em casa, que fique, e quem precisa trabalhar para manter aí a sua família ou se manter, que o faça com todo o cuidado possível, beleza? Dito isso, vamos falar então sobre Wanderlei Silva e o futuro perigoso que o reserva lutando no BKFC. Para quem não conhece, é o Bare Knuckles Fighting Championship, um evento de boxe sem luvas. Deixa o like no comecinho do vídeo, nos ajuda demais. Se você não é inscrito, inscreva-se. Passamos de 161 mil inscritos. A galera continua se inscrevendo mesmo na quarentena. Isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso, com esse retorno positivo que vocês nos dão. E assim você receberá a notificação dos nossos vídeos no seu celular ou no seu computador assim que sair. Beleza? Pessoal, é o seguinte, antes da gente falar sobre o Wanderlei e o porquê eu acredito que ele não deveria lutar no BKFC, organização na qual ele está contratado, mas ainda não fez a sua estreia, e o que tudo indica é que ele vai fazer aí a primeira luta pelo BKFC após toda essa epidemia que tende a acabar em maio, junho, julho, enfim. O porquê que ele não deveria lutar neste evento com estas regras, eu preciso passar para vocês um pouquinho da carreira do Wanderlei, claro que muito resumidamente. Se vocês quiserem que a gente faça aí um vídeo muito mais específico, mais longo, mais demorado e mais detalhado sobre a carreira completa do Wanderlei Silva, comentem e a gente pensa em fazer algo bem mais produzido para vocês, beleza? Este vídeo vai ter como assunto principal a gente falar uma diferença dos lutadores, como por exemplo, o Floyd Mayweather e o Muhammad Ali. Eu peguei esses dois caras por quê? Porque são considerados uns dos melhores lutadores de todos os tempos na arte do boxe, porém eles diferem drasticamente no estilo. O Muhammad Ali sempre foi um cara que botou a cara, ele dava a cara a tapa, ele contragolpeava, ele também batia, mas ele tomava muitos golpes. E o Floyd Mayweather era um cara que prezava por sua defesa e vencer as lutas no mínimo por pontos. E quando ele podia, ele vencia por nocaute. Mas do meio para o fim da sua carreira, ele mais venceu por pontos do que outra coisa, sem receber danos. E esse é o assunto do vídeo. Quem apanha e quem consegue se defender e não receber golpes. E o caso do Wanderlei Silva tende mais para o lado do Muhammad Ali, que infelizmente vocês sabem que teve uma carreira brilhante, porém o fim dela foi bem trágico. Dito isso, eu vou repassar rapidamente como anda o cartel, a carreira do Wanderlei Silva. Ele tem 43 anos hoje, 35 vitórias, 14 derrotas. Das 35 vitórias ele tem 27 nocautes, uma finalização e 7 vitórias por decisão. Das derrotas, ele foi nocauteado 7 vezes, nunca foi finalizado e perdeu 7 vezes na decisão dos juízes. Só que diferente de, por exemplo, o Randy Couture, que começou a meados dos seus 32, 33 anos a lutar MMA, e ele tinha uma vida, digamos assim, mais safe, mais segura. Ele não sofreu tantos danos ao longo das décadas que passaram, principalmente em eventos que eram mais antigos, assim como o Wanderlei Silva, que começou a lutar em 1996. O primeiro evento do Wanderlei foi no BVF6, Campeonato Brasileiro de Vale Tudo. Ele venceu o combate no primeiro round por nocaute e ele teve 4 vitórias seguidas por nocaute no primeiro round, no BVFC e no famoso IVC, aonde na sua 5ª luta profissional ele fez uma guerra bizarra contra o Arthur Mariano e ele perdeu interrupção médica. Ele não foi nocauteado. Só que o grande detalhe de tudo isso é que a interrupção médica foi no primeiro round. Só que o primeiro round foi parado a 13 minutos, 13 e não 3. 13 minutos e 10 segundos. Ou seja, MMA sem luvas, vale tudo, com cabeçadas, chutes no chão, aquele famoso tiro de meta, basicamente com um tempo muito maior do que hoje em dia é dividido em 5 minutos cada round.
Então toda essa configuração mostra que o Wanderlei Silva, desde a época de 1996 em diante, ele já lutava nas piores situações possíveis e ele tinha o estilo de ser um cara agressivo e não um cara que se defendia e era contra-golpeador. O que acarreta isso? O que acontece? Caralho, uma abelha passou na frente do bagulho. É mel. Caralho, mas ela tá... Dentro dessa turbulência que eram os eventos antigos de MMA, onde a regra ela era mais, digamos assim, mais branda, poderiam fazer mais coisas, o lutador poderia se expor em posições e não tendo luvas, o round tendo mais tempo, tudo isso acarretava em uma guerra maior e os danos eram maiores, principalmente se a gente pegasse um atleta que tinha um estilo de se expor tanto quanto o Wanderlei Silva, que era trocar porrada no soco o mais rápido possível, o mais agressivo possível e sem se preocupar muito em receber os golpes. Depois disso, o Wanderlei Silva intercalou algumas lutas no IVC, intercalou algumas lutas no Pride, o UFC, voltou para o Pride. E o momento no qual o Wanderlei teve a sua hegemonia, ele foi considerado um dos caras mais perigosos, mais agressivos do mundo, foi na era Pride. Foi aonde ele fez 19 combates e ele venceu 16. Ele teve 16 vitórias e 3 derrotas na era do Pride e ele depois foi para o UFC. Lembrando que no meio desse caminho, o Wanderlei, a primeira luta que ele fez foi em 98 contra o Belfort, onde aconteceu aquele nocaute relâmpago do Vitor em cima do Wanderlei. E aí ele ficava intercalando entre os eventos. Avançando no tempo, o último combate que ele fez no UFC foi contra o Brian Stann, foi uma guerra, inclusive ele venceu, ele nocauteou no segundo round e mostrou que o Wanderlei ainda estava apto a continuar competindo em alto nível em 2013. E ele teve uma lacuna, um espaço de tempo aí para se recuperar, uma aposentadoria, pensar se voltava ou não, de 4 anos, aonde em 2017 ele fez a sua primeira luta no Bellator contra o Chael Sonnen, ele perdeu, e depois ele fez a sua segunda luta no Bellator, aonde foi em 2018 contra Rampage Jackson e ele perdeu também. E é aí, a partir desse momento agora, que eu abro para vocês o porquê que eu acredito que o Wanderlei não deveria ter assinado com o BKFC, que é o evento de boxe sem luvas, aonde ele é muito agressivo e tem lutadores muito bons, muito jovens, muito rápidos, que estão basicamente treinando para lutar nesse estilo de luta. E a gente sabe que treinar uma arte marcial específica é muito melhor quando a gente vai enfrentar um atleta que vem de várias artes. Por mais que o Wanderlei seja um boxeador, seja um cara que foi muito agressivo com as mãos, ele não se iguala ao nível técnico de um cara que boxeou a vida inteira. Por isso que quando a gente vai pegar um adversário que é bem boxeador, trocador, a gente chama para o nosso camp caras que são boxeadores natos, que só treinam para fazer isso, para nos ajudar, nos auxiliar na nossa evolução nas mãos. E é isso que acontece no BKFC, as pessoas estão treinando o esporte específico, que ele está voltando da era antiga, ele está se consolidando novamente aqui hoje em 2020 e ele só tende a crescer. Os números estão mostrando isso e ele não vai parar, ele só vai crescer realmente. E o BKFC é o evento top 1 dessa categoria de boxe sem luvas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele está aí e a gente tem que aprender a respeitar. Eis que, quando foi perguntado há mais ou menos uns 2 anos atrás para o Wanderlei Silva se ele estava bem, mas fisicamente, psicologicamente, ele disse, cara, não estou tão bem assim. Se me perguntar quantos sintomas eu tenho de CTE, que é uma encefalopatia traumática crônica, que é uma doença onde os pugilistas, principalmente, e outros atletas de outros esportes do futebol americano, eles acabam desenvolvendo essa doença pelo fato do choque do esporte, o boxe também. A encefalopatia traumática crônica, ela tem uma lista de sintomas, e o Wanderlei Silva disse que pelo menos ele teria de 6 a 8 sintomas, como esquecimento, como eventualmente uma raiva repentina, enfim, não vou detalhar isso, a gente pode se aprofundar nisso em outro vídeo, mas ele disse que sim, ele não estava 100% bem na parte do cérebro, que basicamente leva o corpo adiante, correto? Beleza. Então, em 2019, ele foi contratado pelo BKFC, o Bare Knuckles Fighting Championship, e ao que tudo indica, ele vai estrear, se não agora no meio do ano, quando passar essa pandemia, pode ser que ele vá fazer a sua estreia no final de 2020 e vai pegar uma pedreira, porque ou ele vai lutar na 9-3 ou ele vai lutar nos pesados. A gente sabe que na era do Pride, se não me engano, ele ia na 9-3. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Mas o lance é que tem muitos caras que vêm treinando essa modalidade muito antes do que o Wanderlei. Por mais que o Wanderlei lutasse muito antes que esses caras,
na época do Vale Tudo, onde foi basicamente o berço do Vale Tudo, né, o verdadeiro Vale Tudo dentro do Brasil, sem luvas e com essas regras bem agressivas. Porém, os caras se especializaram nesse BKFC, que é o boxe sem luvas, e tem vários eventos paralelos que estão levando também alguns atletas para competirem. E eu vou dizer para vocês, o nível de boxe dos caras é muito elevado. E o Vanderlei, estando desgastado, tendo tido uma carreira muito sofrida na parte do estilo de luta dele, de se expor e de aceitar a porradaria e fazer várias loterias na parte da trocação e ver quem ganha, eu acho que o Vanderlei está muito desgastado, com 43 anos, tendo uma lacuna de espaço aí muito grande, e não sei se deveria ele se aventurar novamente num evento desses com a faixa etária que ele está hoje e principalmente com a estrada, digamos assim, que ele teve ao longo dessas décadas de arte marcial, mas sempre sendo agressivo e sempre sendo aquele carro de choque. Assim como foi o Muhammad Ali, ele teve uma carreira sensacional, a gente não pode negar isso, mas no final ela foi bem triste. Já o Floyd Mayweather, por sua vez, muita gente criticava o estilo de luta dele, que ele era um cara mais seguro, mais safe, ele jogava no contragolpe, ele jogava no jab, ele pontuava, mas a gente vê que o Floyd Mayweather, passando os 40 anos, ele está um garoto, um menino, e ele poderia lutar mais 5, 6, 7 anos, caso ele quisesse. E aí, tu vai perguntar isso na época final do Muhammad Ali, ele já não poderia fazer isso. Eu acredito que se o Vanderlei se aventurar mais algumas vezes nesse tipo de combate, pode ser que a gente veja ele com um futuro bem perigoso. E é mais ou menos isso que eu gostaria de perguntar para vocês. O que vocês acham dessa análise? Se vocês fossem treinadores do Vanderlei, vocês teriam dois caminhos. Vocês colocariam ele para o lado empresarial, para levar a marca dele adiante, para investir, para ter o tempo dele no estudo da parte de marketing, de empresa, de business, ou vocês recomendariam, incentivariam ele a continuar lutando nessa faixa etária e principalmente aí com essa bagagem que ele já traz? Comenta aqui embaixo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. A gente se vê amanhã em mais um vídeo na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Mas não se esqueça de comentar aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês sobre se o Vanderlei deve seguir ou está na hora dele parar e pelo menos pensar na sua segurança, na sua saúde e pensar na sua família, nas pessoas que estão perto dele também. Beleza? Tamo junto, grande abraço, até amanhã.